quero nessa noite começar a falar sobre o amor que há em Deus. Eu não vou seguir a ordem, começando pela graça. Eu quero falar primeiro do amor. O amor de Deus é tão grande, como dizia Celso, que Ele deu Jesus para morrer por você. E você que é tão pequeno, ao Senhor, a Jesus como Senhor, não quer receber. Quantos de nós, muitas vezes, não nos damos conta de que o amor de Deus é que tem nos sustentado? Se esse ano passou, e se esse ano você obteve vitórias na sua vida, você pode saber. Joga na conta do amor de Deus. Não existe outro motivo pelo qual você possa ser grato, a não ser pelo amor derramado de Deus. Pelo amor que foi derramado pelo Senhor, por cada um de nós. Muitas vezes hoje nós ouvimos as pessoas pregando sobre tudo nos púlpitos das igrejas, menos sobre o amor de Deus. E o amor de Deus Pai começa a se manifestar desde o Antigo Testamento, porque Deus é o mesmo, Ele não muda. O amor e a misericórdia dEle atravessaram toda a história e estão até hoje presentes entre nós. E esta é a causa de nós não sermos consumidos, porque temos esse amor, porque temos recebido esse amor. E se no passado Ele abriu o mar vermelho para o povo passar, se no passado Ele esteve na cova dos leões, para aqueles leões não tragarem Daniel, se Ele se moveu no meio da sarça, do fogo, para que ninguém fosse queimado, se no passado Ele perdoou Davi e fez de Davi um homem segundo o seu coração, se no passado Ele não permitiu que Isaac aceitasse aqueles poços que foram entulhados, se Ele reagiu a isso, o Senhor reagiu a isso, o Senhor deu força a Sansão para que ele destruísse os exércitos inimigos dos filisteus. Esse mesmo Deus que fez coisas tão grandes na Bíblia, que nós ouvimos desde a nossa infância, aqueles que estiveram aqui desde a infância na presença do Senhor, ou que chegaram depois, mas que nós temos ouvido ao longo da história, esse mesmo Deus, se esse Deus fez isso, esse mesmo Deus faz isso hoje. Esse Deus faz isso agora. Esse Deus é grande, esse Deus é maravilhoso. Eu não estou falando aqui de um Deus qualquer, eu estou falando do Deus dos deuses. Do Deus que deu a maior prova de amor que podia ser dada na humanidade. Ele entregou por mim e por você o seu próprio Filho. Ele cumpriu a lei e os profetas. Ele eliminou a morte, porque nós não conseguiríamos cumprir aquilo que estava na lei dos profetas. E quando João Batista veio anunciar o arrependimento, sobre ele foi falado: este é o Elias que vocês esperavam, é o último profeta. Ele está encerrando o ciclo da lei e dos profetas. Ouçam quem está aí agora. O Espírito Santo veio e o Senhor falou: ouçam Ele, ouçam Jesus, porque Ele é o vinho novo. Ele é o vinho novo. Ele veio cumprir toda a lei e os profetas. Ele se fez carne por mim e por você. Ele morreu na cruz e ao terceiro dia Ele ressuscitou, para que você e eu tivéssemos vida. E tudo que está no Novo Testamento testifica daquilo que está no Velho. Por quê? Porque nós hoje temos livre acesso ao Senhor, ao Santo dos Santos. Nós cantamos aqui: eu não quero estar nos átrios, irmãos, ou no santo lugar, eu quero estar entre os querubins. Eu e você temos livre acesso ao Senhor. Nós não necessitamos mais de um sumo sacerdote que entre uma vez por ano e que ofereça por nós sacrifícios para que nós estejamos salvos e livres dos nossos pecados. Uma vez que Jesus veio, uma vez que Jesus rasgou o véu de alto a baixo, uma vez que Jesus venceu a morte, venceu o inferno, venceu o mal, nós hoje somos livres. Livres para estar diante de Deus, livres para entrarmos nos seus portais e adorarmos o Senhor. E nos lembrando do passado, nós lembramos de todos os patriarcas, que foram homens que testemunharam daquilo que Deus fez, de todas as mulheres que são citadas no Velho Testamento, e que foram surpreendentemente usadas por Deus para mudar as coisas do seu tempo. Homens e mulheres que Deus chamou para a sua obra. Que diferença há entre eles e nós?
Tanto eles quanto nós estamos aqui. E somos alvos do amor do Senhor. Somos alvos do amor de Deus. Porque não fomos nós que nos movemos em direção a Ele, mas foi Ele que se moveu em direção a nós. Quando, depois de pecar, homem e mulher estavam lá, no Éden, meio que perdidos, envergonhados, sem saber o que fazer. O Senhor os procurou, foi ao encontro deles para os achar. Deus nunca nos deixa sozinhos. Na igreja do Senhor somos uma família. E muitos estão aqui sozinhos. E se muitas vezes acham que estão sozinhos mesmo, mas não estão. Porque pode ser que você não tenha aqui uma esposa, não tenha filhos. Pode ser que você seja uma pessoa solteira. Não tem problema, essa é aqui a sua casa. Nós somos casa de Deus. A igreja é casa do Senhor. É lugar do amor manifesto de Deus ao mundo. Por isso que quando Jesus orou, João 17, ele falou: para que todos vejam que nós somos um, assim como eu sou com o Pai. Que eles têm que ser um, têm que viver na vida de unidade. E é isso que o amor de Deus manifesta através de nós. Porque quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Quem ama, corrige. Quem ama, exorta. Quem ama, consola. Quem ama, dá o pão, Rogério. Quem ama, oferece a mão. Quem ama, oferece abrigo. Quem ama, se dá, se doa, se entrega. E Jesus se entregou por mim e por você. Deus manifestou o seu amor por nós. Nós queremos agora que os irmãos abram em João 3,16, que é um versículo tão conhecido de nós, e muitas vezes nós não atentamos para esse texto, porque, por tantos motivos, um texto tão comum, e aí a gente passa despercebido, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, ou seja, Deus amou tanto o mundo, mas tanto o mundo, que Ele fez o quê? Que deu seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo é um dos mais conhecidos do Novo Testamento. É um dos mais conhecidos do Evangelho de João. Deus amou o mundo, Deus amou a mim, amou a você. Deus amou a humanidade, Deus amou o homem perdido. E fez o quê? Ele entregou o seu próprio Filho para que nós tivéssemos vida, e vida eterna no Senhor. Quando você estiver atravessando suas lutas, porque elas virão, no ano de 2005, lembre-se que você foi amado por um Deus. E esse amor foi tão grande que esse Deus entregou o único Filho que Ele tinha, por mim e por você, em cumprimento à promessa que Ele havia feito a Abraão. Ele honrou essa palavra. Ele não se esquece daquilo que Ele promete. Ele não se esquece daquilo que prometeu. Jamais o Senhor se esquece de nós. Lembre-se sempre disso, que você está debaixo do amor de Deus, que o amor de Deus cobre você, que o amor de Deus cerca você de todos os lados. Deus não nos deixa sozinhos. Deus não nos deixa órfãos. Porque Ele mesmo falou que Ele é o pai dos órfãos. Ele é o esposo da viúva. Aquilo que falta, Ele dá, Ele concede. Eu queria que os irmãos também abrissem a palavra de Deus em Efésios 2, de 8 a 9. Amém? Efésios 2, nós vamos ler os versículos 8 e 9. Junto com esse amor maravilhoso, esse amor que nos resgatou, que nos encontrou, não um amor piegas, um amor que vai lá ali na frente decepcionar. Não, o amor de Deus não nos decepciona. O amor de Deus não é como o nosso amor, E olha que Jesus falou o seguinte: vós que sois maus, sabeis dar coisas boas, bons presentes para os filhos de vocês, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Ou seja, na nossa humanidade fraca e pecadora, nós sabemos fazer coisas boas. É verdade ou não é? Você olha para pessoas e você vê que isso é um traço divino nelas.
dar coisas boas, presentear. Nós vamos para uma época agora em que muitas pessoas presenteiam-se, né, umas às outras, trocam presentes, fazem amigos X, reúnem gente em ambiente de trabalho para celebrar. Quanto mais Deus, Penha, o amor que Ele tem por nós é enorme. O amor que Ele tem por nós é incomparável. Efésios 2, de 8 a 9, diz o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos delas. Eu não tinha nem colocado o versículo 10, mas para a gente fechar num contexto. Paulo então fala também aos irmãos de Éfeso, que nós somos salvos pela graça. Então, acompanhando o amor do Pai, nós temos a graça de Jesus Cristo. E essa, repetidas vezes, Deus, né, através do seu servo Paulo, nos mostra que é uma realidade na vida do cristão. Mas o que é graça? Amor é ágape, né? Amor é filéu. Nós temos várias traduções para o amor na Bíblia, que muitas vezes são usadas no Velho Testamento, no grego comum do Novo Testamento, mas também no hebraico, né? Tem um irmão aqui que estuda hebraico, está do lado de Alessandro, né, Vaguinho? Nós temos várias expressões para o amor: o cuidado, o afeto, o zelo, o carinho. Tudo isso se traduz em amor, numa decisão posta de ajudar, de estar ao lado, de acompanhar, numa ação. O amor como uma ação. Mas nós temos a graça de Jesus. A graça de Jesus é o que nos salva. A Bíblia fala que nós somos salvos pela graça. E a graça, desde criança eu aprendi, graça é favor que eu não merecia. A graça é um favor. Alguém te faz um bem, você não merece aquilo. Não sei aqui quantos assistiram ao filme A Forja, no momento em que revela-se que um dos amigos do protagonista, um dos protagonistas, né, que estava ali no grupo da Forja, era exatamente o homem que havia atropelado o filho dele e matado. E aí você olha aquilo e fala: meu Deus, o que leva um ser humano a perdoar num nível de excelência desses? Você ser capaz de perdoar alguém que matou o seu próprio filho, a não ser o amor de Deus. Só o amor de Deus é capaz de derramado sobre nós, é capaz de nos levar a esse estágio de evolução espiritual, intelectual, física, moral, em todos os aspectos da nossa vida. Sermos capazes de oferecer perdão, mesmo a quem, a olhos nus, né, ali, a gente olhando, não tem como perdoar isso, não tem jeito de perdoar uma coisa dessas. No entanto, a gente perdoa. Só o Senhor, né? A graça de Jesus é exatamente isso. Nós não fizemos nada para sermos perdoados por Deus. Absolutamente nada. Nem seremos capazes de fazer. Hoje existem muitas manias, né? Eu digo, são umas invencionices das pessoas, achando que com isso vão conquistar alguma coisa mais no reino de Deus, não sei o quê, enfim. E não sei para que inventam isso. Mas tem gente que inventa coisas parece que para dar um jeito assim de tornar o evangelho, talvez, né, alguma coisa mais justificável. Por quê? Porque uma coisa, irmãos, é ser salvo por Deus. Outra coisa é o processo de santificação na vida do cristão. O processo de santificação tem que vir. Porque quem é resgatado por Jesus quer se parecer com Ele, quer ser mais próximo dEle, quer fazer aquilo que Ele fez, quer imitá-lo, quer segui-lo. E Paulo mesmo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas a santificação não é salvação. A salvação é derramada pela graça do Senhor. Não há nada que nós façamos que nos faça ser salvos. Você não é salvo porque você é bonzinho, porque ninguém é bonzinho. Você não é salvo porque você vem todos os domingos à reunião. Você não é salvo porque você vai ao grupo familiar. Você vai ao grupo familiar porque você é salvo. É o contrário.
Você não é salvo porque você paga as pessoas a quem você deve. Você não é salvo porque você não xinga. Você não é salvo porque você não amaldiçoa. Você é salvo porque Jesus te salvou. Foi graça do Senhor derramada sobre você. Então, se Jesus salvou você, Ele pode salvar qualquer pessoa. Porque Ele não veio para mim só. Ele não veio só para quem está dentro desse auditório. Ele veio para o mundo. Ele veio para todos. E Ele convida todos ao seu banquete. Porque o banquete do Senhor é farto. A fartura no reino de Deus. No reino de Deus não há falta, não há escassez. No reino de Deus não há preto, branco, amarelo, indígena. No reino de Deus não há homem e mulher. No reino de Deus somos todos iguais. E Paulo fala disso. Porque Paulo viveu numa sociedade extremamente preconceituosa. Em que a mulher não tinha voz, não tinha vez, o escravo, existia o escravo, o servo. Essa era uma figura comum. Mas Paulo, corajosamente, ungido pelo Espírito Santo, diz que no reino de Deus, nós vamos ler daqui a pouco, não existe grego, ou gentio, ou romano, ou judeu, ou homem, ou mulher, ou escravo, ou servo, ou senhor. O que ele está querendo dizer para nós? Que no reino de Deus somos convidados a sermos um. Apesar de sermos diversos, Ele nos chama a unidade. É a unidade na diversidade. É a unidade onde ninguém tem a possibilidade de ver unidade, Deus vê. Esse é o nosso Deus. A salvação dele se estendeu a todos os que creem nele. A salvação dele se estendeu a toda a humanidade, porque ele nos chamou a sermos salvos pela sua graça. E essa graça nos perdoou, essa graça nos trouxe vida, essa graça nos traz perdão e libertação. Para o próximo ano de 2025, entre nesse ano com a graça de Deus. Olha aqui para mim e veja. Nesse ano eu fui acometida por uma enfermidade, os irmãos já sabem, onde eu perdi todas as minhas forças. Então quando eu canto hoje, a força, a honra, a glória, a força pertencem ao Senhor, eu me lembro que eu não conseguia segurar um copo, porque eu não tinha força. Meus músculos estavam tão fragilizados, que eles não tinham força para sequer ficar com o copo fixo na mão. Eu não tinha força. Então quando falta força, a gente não consegue se erguer, a gente não consegue levantar, a gente não consegue andar, tudo dói, tudo é ruim, você se arrasta, o seu corpo fica quase que imobilizado, você não consegue. O que me faz levantar esse joelho é força, força muscular me faz levantar. E a Bíblia fala que a força pertence ao Senhor, é Ele que te faz levantar, é Ele que te ergue, é Ele que sustenta a sua vida nas suas mãos. É Ele que sabe o que você precisa, é Ele que vê o seu interior, é Ele que prescruta o seu íntimo, e pode mudar, e pode refazer, e pode mexer, e pode transformar. É Ele que ressuscita mortos, Mateus. Porque Lázaro estava lá apodrecendo. Não era um dia, não eram dois que ele estava morto. E ele simplesmente chegou e falou: eu vim na hora certa. As irmãs vieram desesperadas, chorando. Maria e Marta, aquela confusão toda. Mas por que o Senhor não chegou antes? A gente mandou chamar. E Jesus, como só Ele sabe fazer, declarou vida. E a vida veio. A vida veio porque diante dEle só pode haver vida, não há morte diante de Jesus. O ministério dEle prova quem Ele foi e quem Ele é. Até hoje nós somos suas testemunhas nessa terra, porque todo o sacrifício dele naquela cruz não foi em vão. Aquele sacrifício que perdoou a mim, perdoou a você, que nos trouxe a paz, o castigo que nos traz a paz, disse o irmão Cláudio Claro, parafraseando a Bíblia, estava sobre ele, e por suas chagas, por suas feridas, nós fomos sarados. Só Jesus pode fazer isso. Alguém já viu algum ferido sarar alguém? Alguém que já viu alguém ser colocado no altar de sacrifício, e daquele altar sair e ser proclamado rei, não um rei dos judeus, mas um rei da humanidade.
Sobre ele estava escrito o rei dos judeus, mas ele é o rei da humanidade, ele é o rei sobre toda a terra. Ele tem o domínio em suas mãos, a autoridade, o poder estão com ele. Ele é o Senhor. Nós precisamos proclamar isso ao mundo, igreja. Esse é o nosso tema, incansavelmente, enquanto somos igreja, enquanto formos igreja nessa terra, nós precisamos proclamar o Senhor Jesus Cristo, nós precisamos anunciar quem Ele é às nações, para que todos os povos adorem esse Senhor, para que todos os povos o recebam e creiam que Ele é o único Senhor e Salvador para todos nós. Esse é o papel da igreja, essa é a nossa função, como seus servos, como os seus seguidores, como os do caminho. Esse é o nosso papel. Levar, proclamar, anunciar, mas não só isso. Nós precisamos amar. Nós precisamos derramar graça sobre a vida das pessoas. Quando uma pessoa se reúne como igreja, quando ela vem e toma uma decisão entre nós precisamos mostrar a essas pessoas que a graça do Senhor é sobre as nossas vidas. Nós não temos que mostrar para essas pessoas que elas têm que seguir um manual da Igreja de Vitória para serem aceitas ou para serem salvas pelo Senhor Jesus Cristo. Elas não têm que se enquadrar numa forma da Igreja de Vitória para serem salvas, porque isso é denominacional, isso é princípio maligno. Isso é princípio diabólico. Deus não criou forma para ninguém, né, Dorones? Muito pelo contrário. Deus nos libertou das formas. E nos usa do jeito que nós somos, da maneira que nós somos. Isso não significa que nós temos aval para fazer o que quisermos as nossas vidas, ao nosso bel prazer. Não. Mas isso significa que, a partir do momento que nós tomamos uma decisão por Jesus, a nossa preocupação não será mais nos enquadrarmos dentro de padrões, mas sim imitarmos Jesus naquilo que Ele foi e naquilo que Ele é. Esse é o papel da igreja. Essa é a visão da igreja sobre a terra. Se as pessoas vierem até nós e não forem abraçadas pela graça de Deus através das nossas vidas, elas não ficarão entre nós. Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo está muito pesado. As coisas já estão muito ruins. Não é fácil viver nesse mundo. Os poucos momentos que as pessoas têm de alegria, elas celebram o máximo que elas podem. Hoje eu estava lá em casa, preparando aqui para a reunião, a Alessandra ligou a TV e tinha uma multidão do Botafogo chegando à praia de Botafogo, no Rio de Janeiro, para comemorar a vitória. Porque isso é a razão de viver de muita gente. O futebol no Brasil é uma razão para muitas pessoas, razão de ser feliz. Mas aí quando o time perde, aí quando as coisas dão errado, quando a taça não é mais nossa, aí você vai fazer o quê? Você vai se isolar? Eu lembro da Copa de 82, meus tios, todo mundo trancando as portas do quarto, chorando e rasgando bandeira, e meu Deus do céu, Copa de 82, eu era criancinha. Mas eu lembro disso como se fosse hoje, João. Por quê? Porque muitas pessoas vivem intensamente, vivem com intensidade algumas alegrias que esse mundo dá. Como uma forma, até mesmo de suprirem essa carência, esse vazio que está dentro delas. E que só Deus pode preencher. Então não é só no futebol. Há pessoas que canalizam isso para outras áreas de sua vida. É numa profissão, é num ganho financeiro, buscando ter ganho financeiro, buscando ter sucesso. É num carro, é num bem qualquer, uma casa, né? Meu sonho, quando eu realizar esse sonho, eu vou ser feliz. Né? Quando eu conquistar aquilo, eu serei feliz. Um casamento. Mas aí o casamento não anda muito bem, a pessoa também já. Por quê? Porque no mundo as coisas são assim. Nós vivemos nesse mundo, nem sempre estaremos lá, né, no topo da nossa alegria, da nossa paz, da nossa felicidade. Há momentos que nós estaremos lá embaixo. Não é verdade?
Nós temos aqui um profissional do futebol, que é o Elber. O Helder está ali. Né? Ele sabe que há momentos que ele vai preparar fisicamente, tal, que vai ser ótimo, o time vai entrar, vai ganhar. Mas tem momentos que não. Que eles vão encontrar adversários mais fortes. Então há momentos da nossa vida, e nós todos sabemos disso, mas parece que muitas vezes nós não queremos admitir. Que parece que a gente não consegue enxergar uma saída. Parece que o céu está coberto assim de um metal tão poderoso. É tipo, sei lá, uma criptonita, né, que afasta o Superman, que ninguém consegue chegar. Não é verdade? Você não consegue passar. E aí você ora, aí você clama, aí você pede. E aí você suplica. E você pensa que o Senhor não ouve. Por quê? Porque o deserto está grande. O deserto está grande. Só que o nosso Deus é especialista em atravessar desertos. O nosso Deus é especialista em atravessar deserto. Não é verdade? Ele fez o povo caminhar no deserto, mas esse povo chegou a Jericó. Eles chegaram até as muralhas. E o que derrubou as muralhas de Jericó? Foi louvor, foi gratidão, foi exaltação, foi proclamação. Diante da exaltação, da proclamação do Senhor, nada resiste, nada resiste. Então, se você vive uma vida de igreja baseada no amor de Deus e na graça de Jesus Cristo, nada pode resistir. Nada pode resistir. Porque nada resiste ao amor, irmãos. Nada resiste ao amor. E por último, nós temos a comunhão do Espírito Santo de Deus. Eu queria que os irmãos abrissem. Em 2 Coríntios, nós vamos ler o primeiro capítulo, os versículos 3 e 4. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, nós temos: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. O Espírito Santo de Deus também é chamado de Espírito de consolação. Quando nós vivemos em comunhão, Tuta, nós somos consolados. Nós encontramos consolo dos irmãos. Então o mar que é muito grande, Andréia, se torna menor. Aquele problema que parece insolúvel, daqui a pouco você começa a ver ali a solução. Aquelas 6 vezes que você tentou tirar sua carteira, na 7ª vai. Por quê? Porque Deus é com você. E Ele vai te dar essa vitória. Você tem que perseverar. Parabéns, Bia, pela sua perseverança. Porque muitos do seu lugar teriam desistido, minha irmã. Mas você não desistiu, você foi até o fim. E é isso que Deus quer de nós. Nós vivemos uma geração hoje, nós vemos uma geração que desiste da primeira tentativa. Que não consegue repetir, não dá conta disso. Porque acha que é da primeira vez que tudo tem que acontecer. E não é. Não é. Se Naamã tivesse se lavado 3 vezes, ele não teria sido curado, Jennifer. Ele teve que se lavar 7 vezes no Rio Jordão. 7 vezes. E olha que o Rio Jordão não tinha nada a ver com Maragogi, né? Não era aquela água límpida, maravilhosa, que você entra e fica lá o dia inteiro, quer morrer ali, feliz da vida. Não é assim. Rio Jordão não era essa coisa toda, né? Não era essa Brastemp, né? Efésios 4, de 3 a 6. Os irmãos abram comigo. Efésios 4, de 3 a 6. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fossem chamados uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E aí ele continua falando, ele vem falando da graça, né? Fala de Jesus que subiu, né? E o mesmo que desceu.
Ou seja, a comunhão do Espírito Santo tem que ser uma realidade entre nós. A igreja tem que viver a unidade do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, quando ele foi enviado até nós, quando ele desceu até nós, ele foi enviado para essa missão. Para nos fazer viver em comunhão e estar em unidade como o corpo de Cristo. O Espírito Santo é aquele consolador, que toca os nossos corações, que nos dá o alívio quando nós precisamos, porque Ele é Deus. O Espírito Santo de Deus nos sustenta, nos dá força para caminhar essa caminhada da fé cristã, que não é fácil. E quando Paulo fala ali aos irmãos, ele está falando de si, porque Paulo estava vivendo um contexto também de perseguição. Ele começou a ser perseguido com os demais irmãos, que levavam essa fé para o povo, para a igreja. Quantas vezes nós lemos Paulo sendo açoitado, Paulo sendo perseguido, Paulo sofrendo qualquer, um tipo de, enfim, de afronta, por pregar o Evangelho de Jesus Cristo, por proclamar esse Evangelho às pessoas. E hoje nós temos toda a liberdade, para falar do Evangelho, para estarmos aqui reunidos, podendo ter um auditório para nos reunirmos, podendo estar louvando ao Senhor. Quantos irmãos nessa hora não tem uma Bíblia sequer para ler, gente? Por quê? Porque a Bíblia não pode entrar em seus países. Porque o regime é um regime autoritário, ditatorial, que proíbe a pregação do Evangelho. Quantos irmãos nossos não vivem essa realidade? Nós estamos aqui, Fátima, podendo fazer tudo isso. A gente nunca deve esquecer dessas coisas, nunca. Uma vez eu vi um testemunho lindo de um irmão que é missionário, no campo missionário, em países de cultura árabe, países muçulmanos. E ele falou que ultimamente tem sido muito comum. Eu ouvi isso, era mais ou menos no ano de 2018, 2017, 2018, ele falando que era muito comum, no mundo árabe, relatos e testemunhos de pessoas que se convertiam em situações extremas, em que elas estavam sendo perseguidas, porque haviam se convertido ao Evangelho, e naquelas situações extremas, elas eram visitadas por um ser, como se fosse um anjo, e aquele homem apresentava-se a ela com as mãos furadas mesmo, uma visão do próprio Jesus. Isso agora, em pleno século XX, pleno século XXI, melhor dizendo. Ou seja, Deus não faz mais, Deus não continua se movendo mais, os milagres não existem mais. Quem sou eu e quem é você para falar isso? Nós não somos nada para falar uma coisa dessas. Deus tem feito coisas grandes nessa terra, que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram. Ele tem se movido nesse mundo. E Ele nunca deixou de se mover na humanidade, na história da humanidade. Irmãos, que o ano de 2025 seja um ano diferente na sua vida. Que você estabeleça um propósito com o Senhor. E que você peça a Deus, todos os dias de 2025, que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, e que a comunhão do Espírito Santo sejam sempre sobre a sua vida. Porque uma igreja que vive a comunhão do Senhor, uma igreja que sabe repartir o pão, uma igreja que sabe estender a mão ao necessitado, uma igreja que chora com os que choram, que sorri com os que sorriem, uma igreja que vive vida de igreja, ela é vitoriosa. E eu não estou falando aqui de um jargão, é vitoriosa, Deus é vitória, chave da vitória. Não, eu não estou falando disso, estou falando de uma verdade bíblica. Deus tem vitória para o seu povo, sim. Deus tem vitória para mim e para você. Deus é Pai. E é Pai, Ele é Abba, que abraça, que acolhe. Nós não sabemos muitas vezes o que um e o outro tem vivido aqui nas suas lutas diárias. Alguns conhecem mais, outros conhecem menos. Como a gente se reúne em grupo familiar, Fátima? Ali a realidade do seu grupo você conhece, que o irmão está enfrentando, que o outro está atravessando.
Muitas vezes alguns problemas chegam ao conhecimento de toda a igreja para que nós todos oremos. Mas uma coisa linda que Deus fez, quando aqui nesse auditório, nós nos reunimos para clamar pela vida do Cristiano, no momento limítrofe dele, em que todos os recursos de Júlio já tinham sido esgotados. Tudo já havia sido feito. O que a medicina podia fazer já tinha sido feito. Um dos momentos mais lindos que eu vi aqui foi quando toda a família da Tuta chegou numa reunião, né, Tuta? E vieram conosco orar. Acho que eu tinha católicos no meio, né, Tuta? Pessoas que não têm religião nenhuma, vieram aqui num ato de fé. Pessoas que muitas vezes nós apontamos o dedo e julgamos, né? Eles falam assim, mas esse não tem conhecimento nenhum de Deus. Mas eles se irmanaram conosco. Nós estávamos desse lado aqui. Eles se sentaram, chegaram, abaixaram suas cabeças em respeito às orações que estavam sendo feitas. Choraram conosco. E eu não tenho um problema com o fato do Cristiano ter partido com o Senhor, porque ele está muito melhor do que eu agora. E do que nós, pode ter certeza disso. Porque ele está nos braços do Pai. Mas uma coisa que me marcou profundamente foi o chamado que a igreja ouviu, a comunhão, o chorar com quem estava chorando, o sofrer aqui com quem estava sofrendo. Porque, irmãos, não é o final da guerra que importa. Porque a gente já sabe o final da guerra. A gente já sabe quem vai ser vencedor. Nós já sabemos. Quem é que não sabe? Alguém que não sabe quem vai ser o vencedor? Quem já é o vencedor? Eu sei. A travessia é o que mais nos importa. Porque é na travessia desse rio, é na travessia desse mar, é na travessia desse mar vermelho que se agiganta diante de nós, que o Senhor faz coisas grandes. Ele segura a água de um lado, Ele segura a água do outro. Ele cria a porção seca na tua frente, meu irmão, para você atravessar. Esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus. Quando você entra ali naquela fornalha, que todo mundo só de chegar perto já estava sendo queimado, e você começa a cantar, e você começa a glorificar. Meu irmão, o anjo do Senhor vem, o anjo do Senhor entra com você nessa guerra. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele derrama graça sobre a sua vida. E quando você pensa que não tem mais jeito, porque faz 12 anos que você sofre com fluxo de sangue, e você não para de menstruar, você não para de ter hemorragia, você simplesmente se aproxima dele, Mateus, e toca nele. E naquele momento que você toca, ele sente, porque dele sai virtude, dele sai algo para você, e ele te cura, e ele te restaura a saúde, e todos os prognósticos caem por terra, todas as projeções da sua morte são derrotadas nesse momento, porque tragada foi a morte da vitória de Jesus Cristo. E Ele nos concede a sua graça, o seu perdão, a sua cura, a sua libertação. Vinde, comei, vinde à mesa do Senhor, porque na mesa dele há libertação, na mesa dele existe cura para nossa alma, na mesa dele existe perdão, e não há nada que nós façamos para merecer o que ele tem para nos dar. É por amor que ele derramou sobre nós, é por amor que ele derrama todos os dias graça e misericórdia. Aí o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, numa das mais belas poesias que a Bíblia traz, dos Salmos,
que é um livro enorme, um livro maravilhoso, cheio de palavras abençoadas, cheio de verdades. Ele diz: tua bondade, Senhor, e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na tua casa, Senhor, todos os dias. Porque na casa de Deus existe fartura, existe riqueza, existe bênção, existe paz. E a paz que Ele dá excede todo entendimento. Porque a paz que Ele dá não se baseia nas circunstâncias que você está vivendo na sua vida. A paz que Ele dá não se baseia naquilo que você tem vivido hoje. Paulo enfrentou as piores circunstâncias para pregar o Evangelho e o amor de Jesus Cristo. Ele escolheu ser servo de Jesus. E ao final de tudo ele fala: combati o bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a minha fé. Nossa fé tem que estar guardada dentro de nós. A nossa fé precisa expressar quem nós seguimos, quem nós amamos. A nossa fé precisa ser uma força viva que leva as pessoas a entenderem quem é Deus em nós e como Deus se move no meio da sua igreja. Então, por isso, irmãos, quando a gente está reunido em igreja, aqui, como corpo de Cristo, aqui, unidos, para louvar ao Senhor, muitas vezes eu estou aqui desse lado, né? Os irmãos começam a louvar aqui. E eu falo: Senhor, está tudo nas tuas mãos, eu te louvo. Porque eu não sou nada. Eu não tenho nada em mim. Eu sou falha. Eu sou imperfeita. Eu não correspondo às expectativas de Deus. Mas assim mesmo Ele me ama. Assim mesmo Ele me chama. Assim mesmo Ele me escolheu para ser a sua testemunha nessa terra. Enquanto eu tiver fôlego, tiver vida, eu vou louvar ao Senhor. Eu vou testemunhar daquilo que Deus fez por mim, não é merecedora desse tão grande amor. Isso precisa ser pregado nos nossos púlpitos. Isso precisa ser falado, para que as pessoas entendam que quem transforma o homem é Jesus. Quem muda a vida é Jesus. Quem traz a bênção que não é baseada naquilo que esse mundo mostra é o Senhor Jesus. Porque a bênção do Senhor é que enriquece e não traz dores nenhuma para nós, nenhuma dor. Amém, irmãos? Amém. Eu queria encerrar essa palavra com o texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Gálatas 3, 28, que diz o seguinte: de Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Repete isso comigo. Porque nós, tá baixo, porque nós somos um em Cristo Jesus. Dá a mão para o seu irmão, para sua irmã que está aí do seu lado. E repete esse versículo comigo. Não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Amém.